Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, retornamos para dar continuidade ao nosso estudo sobre o tema da nacionalidade, né? Falei para vocês que a nacionalidade basicamente é o vínculo político, né? Um vínculo que existe entre o Estado, o país e o cidadão, a pessoa, né? Um vínculo político, então, que faz essa ligação entre país, Estado e pessoa, tá, pessoal? A gente também evoluindo no assunto, começou a ver, né, sobre a questão do brasileiro nato, ou seja, aquele que adquire a nacionalidade de forma primária, originária, brasileiro nato. Essa nacionalidade ela vem, né, oriunda, é fruto do nascimento, tá? E a gente viu também, eu pincelei para vocês que a nacionalidade secundária derivada por naturalização, ela, ela é oriunda da vontade, tanto do apátrida ou do estrangeiro em se tornar brasileiro, brasileiro naturalizado. Então, de um lado, nós temos os brasileiros natos, no outro, os brasileiros naturalizados, brasileiro nato, nacionalidade primária, nacionalidade originária. Aí do outro lado nós temos a nacionalidade secundária derivada por naturalização. Tá, pessoal? Beleza? Aí trouxe para vocês os casos, né, de brasileiro nato, artigo 12, tá? Nos casos em que o brasileiro, a pessoa vai ser considerada brasileiro nato, né? O nacional. E eu disse para vocês que existem dois critérios para se decidir se a pessoa é brasileiro nato, para fixar isso. O critério do ius soli, ou seja, do solo, do chão, do lugar onde a pessoa nasceu, e o ius sanguinis, ou seja, o critério do sangue, da descendência, né? Da onde que a pessoa é filho, eu considero nacional de que ela é filho, tá, pessoal? Então, considero o sangue, tá? E o critério preponderante na nossa Constituição brasileira é o jus solis, ou seja, a questão do solo, né, onde a pessoa nasceu, tá, beleza? A Constituição, ela usa os dois, mas o preponderante para a Constituição é o jus solis, tá, pessoal? Beleza? Aí a gente trabalhou aqui um esqueminha, né? Trazendo as hipóteses de brasileiro nato, em que a pessoa vai ser brasileiro nato. Aí eu trouxe para vocês aqueles. A primeira hipótese, nascido no Brasil, qual é o critério? Né? Eu estou usando o lugar que a pessoa nasceu, Brasil. Então é o ius soli, ou seja, o chão, nasceu no solo, na terra brasileira. Tá? Então, aquele que nasceu no Brasil, ainda que de países estrangeiros, ele é considerado brasileiro nato. Tá? Excepcionalmente, ele, se nasceu no Brasil, ainda que de país estrangeiro, não vai ser considerado brasileiro nato, vai ser considerado estrangeiro se estes pais estiverem a serviço do seu país. A Constituição aqui, pessoal, eu já comentei com vocês, ela traz estes, né, dizendo que seria os dois, né? Mas o entendimento, né, mais correto aqui é que basta um dos pais basta que um dos pais estejam a serviço do seu país para que ele seja a pessoa considerada estrangeiro, tá, pessoal? Então a Constituição fala estes, então se refere, este significa os dois, né? Então a Constituição, né, pelo texto frio da lei, necessitaria dos dois a serviço do seu país para que a criança que nasceu ali fosse estrangeiro, tá? Não fosse brasileiro. Mas o entendimento mais correto, né? O entendimento que é o do momento é que basta que um dos pais esteja a serviço do seu país para que a criança seja, né, a pessoa que nasceu seja estrangeiro, tá, pessoal? Beleza? Mas em regra, nasceu no Brasil, mesmo que de país estrangeiro, é brasileiro. Só quebra a regra se um dos pais estiver a serviço do seu país. Nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Aí aqui
só inverte, né? Aqui nasceu lá fora, no estrangeiro, né? Só que é filho de pai ou mãe brasileira, aqui o critério ius sanguíneos, né? E mais essa questão funcional, ou seja, um dos pais deve estar a serviço do Brasil, tá? Aí, nesse caso, se acontecer isso, mesmo que a criança tenha nascido no estrangeiro, vai ser considerada pelo Brasil, pela Constituição Federal, brasileiro nato. Por quê? Porque é filho de pai ou mãe brasileira e um deles está a serviço do Brasil no estrangeiro, tá? A outra situação é nascido no estrangeiro, brasileiro nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, né? Que lá é registrado lá na repartição competente brasileira, tá? Ou, né, vem residir no Brasil e aqui em qualquer tempo depois de atingida a maioridade, opta pela nacionalidade brasileira, tá, pessoal? Tranquilo? Beleza, né, evoluindo, vimos aí, eu dei um exemplo para vocês aqui desse primeiro caso, ó, quando o nascido no Brasil, critério ius soli, nasceu no Brasil é brasileiro, tá? Mesmo que de pais estrangeiros. Nesse caso aqui, eu dei exemplo para vocês, ó, os pais são estrangeiros, mas estão a passeio, não estão a serviço do seu país. Como estão a passeio, a criança que nasceu no Brasil é brasileiro, critério do ius soli, nasceu no chão brasileiro, na terra brasileira, é brasileiro, mesmo que filho de pais brasileiros, estrangeiros, tá, pessoal? Tranquilo? Aqui é aquele outro exemplo, o exemplo da exceção, né? Disse para vocês que o nascido no Brasil é brasileiro, tá? Mesmo que de pais estrangeiros. Só que nesse caso, o exemplo é a exceção, né? Os pais, nesse caso aqui, os pais dele, eu dei o exemplo dos dois, estão a serviço dos Estados Unidos, né? Então, a criança é americana, por quê? É estrangeira, porque os pais estão a serviço do seu país. E mesmo que um dos pais estivesse a serviço dos Estados Unidos, a criança seria considerada estrangeiro e não brasileiro. Por quê? Porque um dos pais, né, está a serviço do seu país, no caso do exemplo aqui, os Estados Unidos, tá? Beleza? Então, a Constituição traz estes, né? Levando a crer que teria que ser os dois a serviço do seu país. Mas o entendimento uh, que se tem é que basta que um deles esteja a serviço do seu país para configurar essa criança como estrangeiro e não brasileiro, mesmo nascendo no solo brasileiro. Beleza. O próximo caso, aí já entrando na nossa aula, né, depois de recapitular isso, é quando o nascido no estrangeiro, a criança nascida no estrangeiro, criança brasileira, é filha de pai ou mãe brasileira, e qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Aí eu trouxe para vocês aqui o exemplo, né? O pai aqui é um diplomata que está trabalhando na Nigéria. Aí o filho nasce lá na Nigéria. Essa criança, ela é brasileira. Por quê? Porque o pai está a serviço do Brasil na Nigéria. Então ela é considerada brasileiro. Critério do ius sanguíneos, filho de pai ou mãe brasileira, e o critério funcional aqui, que é estar a serviço do país, do Brasil, tá? Poderia dar outro exemplo aqui, a mãe também, né? Poderia ser alguém que está a serviço do Brasil, né? Ou ambos os dois estão a serviço do Brasil, tá? Mas não precisa ser ambos, é somente um já basta para a criança ser considerada brasileiro nato, tá, pessoal? Então eu dei exemplo para vocês aqui, ó. No caso aqui, eu trouxe a bandeira da Rússia, né? E eles estão trabalhando lá na Rússia, né? Morando na Rússia, e um deles, ou ambos, está a serviço do Brasil. No caso, nascendo a criança vai ser brasileira, tá, pessoal? Então, bem tranquilo aqui. É aquela regra do primeiro caso ao inverso, né? Lá a gente fala de estrangeiro no Brasil, e se está a serviço do seu país, a criança é estrangeira. Aqui o contrário, brasileiro no estrangeiro, a serviço do Brasil. Se a criança nasce, o que vai ser? Para a Constituição Federal Brasileira, a criança vai ser considerada brasileiro, tá? Brasileiro nato. Próximo exemplo aqui, pessoal, ó, é o exemplo que
da próxima situação de brasileiro nato. Ou seja, aqui a criança nasce no estrangeiro, mas é filho de pai ou mãe brasileira, tá? Que estão lá morando ou a passeio, não estão a serviço do Brasil. Por isso que é diferente, ó, deste caso anterior. Nesse caso anterior, os pais ou um deles estavam a serviço do Brasil. Aí não tem o que discutir, a criança é brasileiro nato, tá? Neste outro caso aqui, a criança nasce no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro. Só que o pai ou mãe brasileiro, ou mãe brasileira, está lá a passeio ou está lá morando lá, mas não a serviço do Brasil. Trabalhando lá na iniciativa privada, nesse país aqui que coloquei a Rússia, tá? Como que eu faço para essa criança ser considerada brasileiro nato? Tem que fazer o quê, pessoal? Tem que registrar essa criança lá numa repartição brasileira competente. Né? Coloquei ali o exemplo para vocês ali, ó, lá em cima da fotinha ali, de uma repartição brasileira, em que leva-se a criança até lá, registra, os pais registram e, tranquilo, essa criança vai ser considerada brasileiro nato, tá? Beleza? Na outra situação, que a Constituição fala, ou vindo essa criança residir no Brasil, né, no caso, vindo ela morar no Brasil, quando, né, atinge a maioridade, em qualquer tempo, requeira a nacionalidade brasileira. Aí, no caso aqui, né, a criança vem morar no Brasil, ou como criança, ou depois que já é adulto, e aí, a qualquer tempo, requeira a nacionalidade brasileira, só que precisa, né, morar no Brasil, tá, residir no Brasil, ser maior, ou seja, depois de atingida a maioridade, e requerer a nacionalidade brasileira, né? Essa nacionalidade brasileira vai ser requerida ali, vai ter um processo judicial, vai ser requerida perante um juiz federal, tá? Perante a Justiça Federal, e aí essa decisão aí vai ter uma decisão judicial que é meramente declaratória, né? Por quê? Porque aquela criança ali, que era uma criança, agora adulto, preencheu todos os requisitos, que é morar no Brasil, depois da maioridade, requerer a nacionalidade brasileira. Preenchido todos esses requisitos, vai ser considerado brasileiro nato. Tá, pessoal? Tranquilo? Então, pessoal, basicamente, em relação aos brasileiros nato, ao brasileiro nato, aquele que tem a nacionalidade primária, originária, nacionalidade natural, aquela que advém, que vem, que é oriunda do nascimento. Tá, pessoal? Nesse caso, a gente viu aí as situações de brasileiros nato. Tá, pessoal? Tranquilo? Beleza, como que eles cobram em prova de vocês? Ó, nesse caso aqui, trabalhando esse último caso aqui de brasileiro nascido no estrangeiro, né, de pai ou mãe brasileira, né, que lá é registrado. Eles vão colocar para vocês que é registrado lá em qualquer órgão. Não, pessoal, é numa repartição competente do Brasil, né, numa repartição brasileira, lá, num consulado e tal. Né? Nesse caso, vai ser considerado brasileiro nato, tá? Ou na segunda situação ali, eles vão colocar, vem morar no Brasil, tá? E aí, em qualquer tempo, solicita, requer a nacionalidade brasileira. Vocês têm que cuidar por quê? Porque aqui não em qualquer tempo ele pode solicitar, mas tem que ser depois de atingida a maioridade. Para ele fazer essa escolha, precisa, né, ter a maioridade, né? De fato, demonstrar que quer adquirir a nacionalidade brasileira, ou seja, que quer se tornar brasileiro nato, tá? Então, muito cuidado, que eles vão dizer que em qualquer tempo ele pode requerer a nacionalidade brasileira e se tornar brasileiro, né, pessoal? Qualquer tempo ele pode pedir, mas existe um requisito, ou seja, que seja depois de atingida a maioridade, tá? Beleza? E eles podem colocar que pode solicitar de lá do país onde ele está morando, né? Colocar toda uma historinha que mora na Rússia, já é maior, atingiu a maioridade e solicita a nacionalidade brasileira. Pessoal, muito cuidado, tem que estar residindo no Brasil, tem que vir morar no Brasil, tá? Isso é o que a Constituição nos diz, tá? Então, são pontos importantes aqui para que vocês não caiam em pega-ratão, tá?
e muito importante, nesse caso aqui, né, não tem nada de pai ou mãe brasileiro a serviço do país, tá? Porque se disser que está a serviço do país, que o pai ou a mãe estão morando no estrangeiro, estão a serviço do Brasil, aí já é essa outra situação aqui, ó, não precisa preencher mais nada de requisito. A criança vai ser considerada brasileiro nato. Por quê? Simplesmente porque um ou ambos os pais estão a serviço do Brasil lá no estrangeiro. Tá? Trouxe um exemplo para vocês aí de um diplomata, né, que está na Rússia, né? Eu trouxe o um exemplo aqui para vocês, tá? Então, se um dos pais está a serviço do Brasil, brasileiro nato a criança, tá? Critério e os sanguíneos, critério do sangue aqui, tá? Ou seja, né, leva em consideração aí o sangue do pai e da mãe, tá? Beleza? Tem um critério funcional também que é o que? Estar a serviço do Brasil. Muito cuidado que eles vão colocar que ambos devem estar a serviço do Brasil, tá? Ou eles vão colocar para vocês, que estava lá na Rússia, né, morando, trabalhando, tá, a serviço do Brasil. A mãe era argentina, o pai brasileiro, e o pai estava a serviço do Brasil. Qual é a nacionalidade? Vamos colocar que era russo, que era a mãe, vamos supor, argentina, que era argentino. Pessoal, para nós não interessa as outras nacionalidades, se ele vai ser russo, se ele vai ser brasileiro, argentino, tá? Não, interessa se ele vai ser brasileiro. O pai era brasileiro? Sim. Estava a serviço do Brasil? Sim. Então a criança é brasileiro nato, tá? Ou eles vão colocar para vocês que ambos têm que ser brasileiros a serviço do Brasil. Ambos têm que estar a serviço do Brasil. Não, não precisa, é qualquer um deles, tá? Beleza? Ambos têm que ser pai e mãe brasileiro. Não, pai ou mãe brasileira, tá? Muito cuidado aí nesse ponto. Beleza. Aqui, pessoal, o que eles vão tentar trocar para vocês? Ó? Eles vão colocar que a criança nasceu no Brasil, filhos de pais estrangeiros, né? E que somente um deles estava a serviço do seu país. Tá? E aí vai dizer que como era somente um deles, aí a criança vai ser brasileira. Não, pessoal, basta que um deles esteja a serviço do seu país para a criança ser considerada estrangeiro. Muito cuidado, tá? Ou eles vão colocar aqui, nasceu no Brasil de país estrangeiro, mesmo que um deles ou que ambos estejam a serviço do seu país, a criança vai ser brasileira em razão do critério do ius solis, que é a regra, tá? Muito importante aqui, muito cuidado. Não, pessoal, se um deles está a serviço do seu país no Brasil, quebra o critério aqui do ius solis. Vai ser considerada a exceção, ou seja, a nacionalidade da criança vai ser estrangeira, tá? E aí eles vão perguntar para vocês o que é a criança. Não interessa, pessoal, não sabe se a criança vai ser americana ou não, porque a gente não quer saber a regra de lá. A gente só sabe que a criança vai ser considerada estrangeiro, brasileiro não, tá? Beleza? Ponto importante aqui para vocês não caírem em pega-ratão de prova. Beleza, tá? Aqui, como pode vir em prova aqui? Da mesma forma como eu falei para vocês, tá? Nasceu no Brasil, mesmo que de pais estrangeiros, é brasileiro. Eles vão colocar para vocês, nasceu no Brasil, mas é de pai estrangeiro, tá? O pai era russo, a mãe era argentina, aí vai colocar, então a criança vai ser argentina, russa, brasileira e tal. Pessoal, nasceu no Brasil, é brasileiro nato, tá? Ou eles podem colocar para vocês que em virtude de ser filho de pais estrangeiros, nasceu no Brasil, mas como é de pais estrangeiros, é brasileiro naturalizado. Pessoal, não tem nada a ver. Brasileiro naturalizado, que a gente vai estudar mais à frente, brasileiro naturalizado, ele adquire a nacionalidade secundária, derivada por naturalização, ou seja, o brasileiro naturalizado é aquele que se tornou brasileiro pela sua vontade, ou seja, ele solicitou para tornar-se brasileiro, né, preenchendo requisitos da Constituição ou da lei. Tá? Então, muito importante. Ele era pátria, ele era estrangeiro e tornou-se brasileiro naturalizado. Nesse caso aqui, pessoal, daquele que nasceu no Brasil, se ele nasceu no Brasil, ele é brasileiro nato, tá? Beleza? Mesmo que de pais estrangeiros, nunca vai ser brasileiro naturalizado,
tá? Por quê? Porque ele nasceu no Brasil. Onde é que ele nasceu? No Brasil. Qual é o lugar que ele nasceu? No Brasil. Critério do ius solis, tá? Beleza? Só vai quebrar a regra se os pais, né, ou ambos, ou um deles estiverem a serviço do seu país, tá? Muito cuidado aqui que eles vão fazer uma enrolação, tá? Beleza, pessoal? Então aqui está bem esquematizado para mostrar para vocês, né, como que eles gostam de cobrar essas questões em prova, tá? Beleza? É bom que vocês façam, separe isso, olha só. Nascido no Brasil, coloquei para vocês ali o solo. Qual é o critério? E os solis, tá? Nascido no estrangeiro, qual é o critério? E os sanguíneos, tá? Beleza? E essa segunda situação aí, ó, nascido no estrangeiro, pai ou mãe brasileira, que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Ah, algumas vezes, né, pode trazer em prova que há um critério do sangue e um critério funcional. Qual é o critério funcional? O critério funcional é estar a serviço do Brasil, tá, pessoal? Então, critério sanguíneo, filho de pai ou mãe brasileira. Critério funcional, estar a serviço do Brasil, tá? Então, quando é nascido no estrangeiro, tá, filho de pai ou mãe brasileira, em que um deles, qualquer deles, está a serviço do Brasil, aí nós temos aqui no final, estar a serviço do Brasil é o famoso critério funcional, tá? Então, muito importante esse ponto aí, para que vocês tenham em mente e não caiam em pega-ratão, tá? Aqui, então, eu trouxe para vocês a questão aí do ius solis, tá? E do ius sanguinis, que são os critérios ali para dar nacionalidade, tá? Para saber a nacionalidade do brasileiro nato, tá? Cuidem que eles podem trazer para vocês perguntando qual é o critério preponderante, qual é o critério que o Brasil adotou como preponderante, pessoal. O critério preponderante é nascer no Brasil. Nasceu no Brasil é brasileiro, tá? E o critério que também é adotado, mas não é o preponderante, né? Eles são os dois usados, ambos são usados, mas o critério do ius sanguinis não é o preponderante, né? Mas o Brasil também usa, tá? Normalmente se usa os dois, tá? Não só no Brasil, tá? Então, lembre-se, o brasileiro nato adquire a nacionalidade primária ou secundária. Essa nacionalidade, ela advém, ela é oriunda da onde? É oriunda do nascimento, tá? Nasceu no Brasil, nasceu de pai ou mãe brasileiro, em regra é brasileiro, tá? Agora a gente vai visualizar aqui a questão, pessoal, começar a visualizar, né, o brasileiro naturalizado, tá, pessoal? Vamos dar uma breve pincelada no brasileiro naturalizado e aí depois, né, a gente aprofunda, tá? No momento vamos dar uma pincelada aqui para já começar a falar sobre o brasileiro naturalizado, né? Que é o que você tem que saber. Eles vão querer confundir brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Brasileiro nato, a gente já viu as situações, tá? Agora o brasileiro naturalizado, tá? O que é o brasileiro naturalizado? Quem é o brasileiro naturalizado? O brasileiro naturalizado, pessoal, é aquele que tem a naturalização, né, aquele que tem a nacionalidade derivada, secundária, tá? Nacionalidade por naturalização. Ou seja, eu não nasci no Brasil, eu não sou filho de pai ou mãe brasileiro, tá? Senão seria brasileiro nato. Mas eu tenho a vontade de me tornar brasileiro, tá? Tá? Eu sou apátrida ou eu sou estrangeiro. Eu tenho vontade de me tornar brasileiro. O apátrida, lembre, é aquele que não tem uma pátria, né? Mas os tratados, o ordenamento internacional, os documentos internacionais, né, tratado, convenção internacional, o direito internacional, garante, né, pessoal, numa linha dos direitos humanos, que todos têm direito a ter uma pátria. Então, o apátrida pode solicitar, né, aí a nacionalidade brasileira, tá, também, e assim como o estrangeiro. Mas vocês quero que vocês entendam que isso vem da vontade, não do nascimento. Nascimento é brasileiro nato, vontade, brasileiro naturalizado. Eu posso me tornar brasileiro, tá? Naturalizado. Ah,
pouco tempo atrás, né, o D'Alessandro, que é um jogador bem famoso, né, principalmente para quem acompanha o futebol, né, mas todo mundo creio que deve conhecer o D'Alessandro, jogador que jogava no Internacional até pouco tempo. Ele, acho que 1 ano, 2 anos atrás, ele solicitou aí a naturalização, né, para se tornar brasileiro. E aí conseguiu há pouco tempo, né, e se tornou brasileiro naturalizado, ou seja, né, ele não nasceu no Brasil, nem é filho de pai ou mãe brasileiro, mas por vontade própria, ele estrangeiro, que ele é argentino, né, ele estrangeiro solicitou, né, por vontade própria, que queria se tornar um brasileiro e se tornou um brasileiro naturalizado, tá? Então a naturalização, a pessoa que não é brasileira, ela solicita essa naturalização, tem a vontade de se tornar brasileiro e solicita a naturalização, né? Após cumprir ali alguns requisitos previstos na lei, né? Ou na própria Constituição Federal, tá? Aí eu trouxe para vocês aqui as situações, né? O texto aí que a Constituição traz, né? Em que são casos que a pessoa se torna brasileiro naturalizado, né? Aí a linha A nos diz que aqueles que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigido aos originários de países de língua estrangeira, né, apenas a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Tá, pessoal? Aqui está falando que aqueles que são oriundos, né, de países de língua portuguesa, né, esses países que falam a língua portuguesa, é exigido apenas 1 ano, né, ininterrupto de residência no Brasil e idoneidade moral. Já vai ser considerado, né, aí brasileiro naturalizado, né, solicitado ali a naturalização. Se tu é um brasileiro oriundo de um país de língua portuguesa, reside no Brasil por 1 ano ininterrupto e tem idoneidade moral, vai ser considerado aí brasileiro naturalizado, né? Vai conseguir aí, vai ter concedido muito provavelmente a naturalização, vai ser considerado brasileiro naturalizado, tá? Beleza, pessoal? Aqui, quando fala países de língua portuguesa, não se inclui aqui o português. Por quê? Porque para o português existe uma regra própria, né? O português equiparado, que a gente chama, tá? O português ele não precisa solicitar a naturalização para se tornar um brasileiro naturalizado. O português, em virtude ali de um tratado de amizade, de reciprocidade, né? Em que tem que ter reciprocidade com o brasileiro lá em Portugal, né? Existe o tratado da amizade ali, de reciprocidade, o português ele tem reconhecido todos os direitos do brasileiro naturalizado, tá? Mesmo sem ele precisar solicitar a naturalização. Ele já tem reconhecido os direitos do brasileiro naturalizado. É o chamado, então, brasileiro por português equiparado, brasileiro por equiparação. Tá, pessoal? É o português. Então, o português ele está fora dessa regra, por quê? Porque ele não precisa solicitar a naturalização e se tornar brasileiro naturalizado. Por quê? Porque ele já tem os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado, né? Desde, é claro, que tenha uma reciprocidade com o brasileiro lá em Portugal, tá? Então, quem vai solicitar a naturalização com base na linha A é aqueles originários de países de língua portuguesa, exceto o português, porque o português já tem esse direito de brasileiro naturalizado, sem precisar se naturalizar, em virtude de haver, né, quando há uma reciprocidade com o brasileiro lá em Portugal. Tá? Tem aí o Tratado da Amizade, que aí versa e regra essa questão da reciprocidade. Tá, pessoal? Beleza? Vou finalizar por aqui, finalizar esse bloco por aqui, e voltamos no próximo bloco falando sobre a linha B e trazendo mais questões sobre o brasileiro naturalizado. Forte abraço e bons estudos.